Fala, Três, seja bem-vindo ao canal. Vamos continuar aí, né? Sempre em busca de conhecimento, né? Conhecimento sempre é bom, né? Então hoje eu vou falar sobre um método aí. Vou utilizar o FVG, né? Que é a estratégia aí principal, tá? Eu só vou apresentar um método aí para ajudar você a utilizar o FVG com mais, né? Tranquilidade, né? E lembrando, para você realmente se tornar um trader assim de qualidade, ser consistente, você precisa conhecer o mercado. Conhecer a estratégia, liquidez, né? IFVG, order block, todas as estratégias aqui do canal você precisa conhecer, tá bom? Não é só porque eu vou apresentar aqui um método FVG que eu estou tentando agora, vou até, se o preço agora me der uma oportunidade, eu vou fazer em tempo real, tá? Em tempo real. E aí eu já entro e já explico qual vai ser o método aqui mesmo, tá bom? Aí eu já entro e assim eu mostro na prática, né? E também mostro na teoria, que eu vou mostrar na teoria, tá? Pra ficar ali no passo a passo, né? Explicando. E parece que agora está surgindo esse método agora que eu vou apresentar. Deixa eu ver se ele vai me dar a oportunidade agora. Eu vou entrar aqui, tá? Mas assim, não, eu queria que esse preço viesse mais um pouco aqui abaixo, tá? Para garantir a vitória, tá? Mas o método vai ser esse, eu já não sei se você já percebeu como eu vou utilizar o FVG, mas o método agora vai ser 2, vai e eu fui agora, tá? E deixa eu fechar o tempo aqui dessa entrada que eu fiz agora, que eu já vou para a teoria, tá bom? Ok? E que bom que surgiu agora bem na minha cara aqui essa entrada que eu vou explicar agora, que é o método FVG 2, vai e eu fui aqui. E o perigo que eu entrei aqui é que eu sei que ele poderia fazer um teste aqui pequeno, tá? Aí por isso que eu sempre recomendo esperar um pouquinho para ver se essa vela aqui viesse pelo menos fazer um teste aqui, sabe? Porque como ela subiu muito, ela poderia reagir aqui, entendeu? Mas o método vai ser esse, tá bom? Então, eu já vou explicar aqui, já vou para a teoria lá, né? Como aqui eu já... Que bom que eu consegui já aplicar aqui na prática, que é o FVG, tá? FVG aqui, ó, né? Surgiu um FVG e o método vai ser 2, vai. Então, veja que essa vela veio, fez o teste no FVG 1. Essa aqui também, a segunda vela, fechou em alta, né? Confirmou nossa compra aqui, tá? 2, vai e eu fui. Então o método vai ser esse. Agora sim, tem, lógico que vai, é preciso ter um conhecimento aqui que cada movimento que a vela faz, você precisa saber, né? O que essa vela veio fazer aqui, ela fez o quê? Veja que tem outro FVG, ela tocou nesse FVG aqui, ó, já capturou uma liquidez interna, né? A outra, essa de alta aqui, ela veio e pegou 50% desse pavio aqui, que é muito bom, foi um belo sinal, né? E fechou em alta, aí sim eu entrei aqui, por isso que eu falei, e o método vai ser 2, ó, veja, a primeira vela, a segunda vela, vai e eu fui, tá bom? Agora que eu mostrei aqui na prática, vamos para a teoria, tá bom? E é isso aqui. Deixa eu... Espera.
Certo, agora sim. Vamos lá. Vamos apresentar aí esse método agora, né? Que é o FVG, né? Que é o método 1, 2, vai, tá? Porque isso vai deixar bem claro como há um momento de entrar, ok? Isso transforma oportunidades em operações assertivas, né? Com o poder do FVG, que é o Gap do Valor Justo, tá bom? E como funciona? O que é o método 1, 2, vai? Aqui vai ser o passo a passo. Primeiro, o que eu identifiquei lá na entrada que eu fiz foi um FVG, né? Depois eu esperei o preço voltar para testar o FVG. Como a entrada que eu fiz, ele já tinha feito o primeiro teste, né? Aqui. A primeira vela que eu falei foi o primeiro toque. Depois foi a segunda vela, que é a que fechou em alta, né? Que foi o segundo toque. E a terceira vela, que é o vai, né? Que é a entrada. Compra ou venda, né? Então foi o momento que eu entrei ali, que eu vi a oportunidade. E aí sim, agora que eu vou mostrar aqui um passo a passo, um cenário, né? Como evitar a entrada de compra ou venda, né? Tudo isso, tá? Começando aqui, todo mundo já sabe que esse movimento aqui já é um order block, né? Eu gosto de colocar um movimento assim só para mostrar que esse movimento aqui é um order block, já mostrou que é uma alta, né? Que o que eu espero que é o preço volte e testar aqui para eu sempre começar a procurar compra, né? Nesse momento aqui, tá? E lembrando que o order block ele era aqui, ó, tá? E aqui é os 50% do order block, né? Não tá perfeito, né? Mas só para você saber que se realmente o preço vai continuar comprando aqui, continuando, ele tem que respeitar esse nível aqui, né? Então, eu já adiantei bastante. Veja que ele voltou a testar o order block. Aqui e aqui respeitando o order block, né? Aí sim ele olha outro order block aqui, ó, fechando em alta, né? Lembrando que não é o tema do order block, mas eu gosto de simplificar, mostrando aqui o início do movimento, né? Para começar a aproveitar a oportunidade do FVG, para quem não conhece muito ainda o mercado, né? Então, sempre é bom prestar atenção, certo? Eu já adiantei bastante aqui agora, e aí sim surgiu um FVG aqui, ó, que é a estratégia que eu estou explicando agora, certo? E como que é esse método 1, 2, vai? Surgiu um FVG, veja que aqui embaixo não tem nenhum FVG, tá? O primeiro FVG que surgiu foi esse aqui que eu identifiquei. Tá? Nada ainda, né? Nada ainda. Veja que esse movimento que essa vela, a primeira e a segunda aqui, ó, não tirou a máxima dessa vela, se torna liquidez, né? Tem o liquidez interna e tem liquidez externa, né? A interna é o FVG e a externa é essa. O que a gente espera é que o preço venha aqui no FVG e continue seu caminho de alta. É assim que você vai negociar. Não tem muito segredo, mas você precisa saber se realmente o preço vai continuar a sua alta, né? Tá? Deixa eu limpar aqui de novo. Só vou identificar o FVG aqui, tá? Aqui e aqui. Primeiro toque, tá? O primeiro toque aqui no FVG, ok? E o segundo toque. Só que essa vela aqui, ela fechou em baixa, né? Mas se você prestar atenção que essa vela anterior aqui, ela deixou um pavio e pegou 50% dela. Veja que essa vela respeitou os 50%. É um toque, você precisa também ter esse conhecimento, né? Se realmente vai entrar na próxima ou não, tá? Então, mas o método é 1, 2, vai, compra, tá bom? É dessa forma. Então, certo. É dessa forma que a gente consegue utilizar o FVG com a maior precisão, tá? E veja que não tem FVG aqui em cima e não tem aqui embaixo. O único caminho que o preço tem que ir é buscar essa máxima aqui, ó. Ok? E lembrando que quando a entrada nossa foi aqui na terceira vela, que é 1, 2, vai, né? Que foi essa aqui.
ela ainda se tornou um order block, que poderia ser outra oportunidade de compra de novo aqui, ó. Perfeito, né? Tá? Eu só estou mostrando que a gente consegue aproveitar outras estratégias assim no caminho, tá? Mas tudo bem, você que está começando agora, pode ficar tranquilo, tá? Espera um minuto. Deixa eu remover isso aqui. E tá um pouco na frente, né? Ficou na frente, eu não removi isso aqui. Certo. Agora sim. Deixa eu voltar aqui de novo. Pronto. De novo. Certo, vamos continuar, tá? Então aqui seria a nossa primeira entrada, né? E agora, deixa eu limpar aqui. Certo. Então, primeiro seria essa daqui, né? Que deu certo, né? 1, 2, vai aqui. E surgiu outro FVG. E outra coisa importante é que aqui era máximo, né? Que aqui tem uma quebra de estrutura praticamente. E normalmente ele vai deixar um FVG. E é um belo sinal de compra ainda, continuando, tá? E surgiu outro FVG, ó, tá? Presta atenção nisso, ó. A máxima anterior aqui, ó. Normalmente quando ele rompe, quebra assim, ele continua a sua alta, tá bom? E agora o que eu espero que o preço volte de novo nesse FVG, tá bom? Primeiro toque, né? Voltou. Veja que ele não fez movimento de captura de liquidez aqui em cima. 1, 2, tá? Primeiro toque. Segundo toque. E o ideal aqui é que ela fechou em alta, tá? Essa aqui fechou em alta, um excelente sinal de compra também aqui. Então, o método 1, 2, vai. Você entraria nessa aqui, tá? E nesse caso aqui, ela fechando embaixo, ela fechou fora do FVG e pegou os 50% do pavio que ela deixou, né? Como eu sempre já falei, que isso aqui é um order block e o preço volta a testar, tá bom? E aqui, melhor ainda que ele fechou em alta, ok? E é isso. E veja, novamente, vou mostrar aqui. Outra quebra de estrutura aqui. E aqui é uma quebra de estrutura também, ó. FVG e FVG, ok? Então vamos utilizar de novo o método 1, 2, vai. Primeiro toque. Segundo toque. Veja que essa vela fechou em baixa, mas veja que ela deixou esse pavio aqui, ó, e essa tirou a mínima dessa vela. É como eu falei da vela chave também, né? Isso aqui também seria uma vela chave, né? Mas veja, ela fechou em baixa, mas veja que ela não respeitou o FVG. Então você utiliza o método 1, 2, vai. E você entra. E outra que ela não tirou a máxima agora. Aqui, ó. Tá? É dessa forma que você tem que prestar atenção no mercado. Tá bom? Por isso que isso aqui evita você entrar no impulso e vai aprendendo cada dia mais, tá bom? E é isso aí. E veja que teve outra quebra de estrutura e deixou outro FVG aqui, ó, tá vendo? Só que aqui eu não continuei mais, né? Aqui eu acho que já fica bem claro como é o método 1, 2, 3, vai. Isso eu mostrei na prática, né? E agora na teoria, tá? Aqui embaixo, surgindo agora, eu marquei esse aqui, um retângulo, né? Os 50%, ó, tá? Veja que o corpo aqui, tudo respeitando o order block, ó. O FVG, que foi o primeiro, ó. 1, 2, vai. Outro FVG aqui em cima. 1, 2, vai. Tá bom?
outro FVG aqui, ó. 1, 2, vai. Muito perfeito esse cenário, né? Mas lembrando que você tem que prestar atenção em tudo que eu falei aqui, tá? Agora vamos para outro cenário, que esse também é muito importante, você precisa saber. Porque esse cenário foi perfeito e esse aqui não é tão perfeito, tá? Sempre eu gosto de iniciar aqui com order block, né? E veja que o preço voltou a testar, volta a testar e o corpo tudo respeitando o order block, né? Ok? Nosso primeiro FVG. E veja que é uma quebra de estrutura de novo, ó. FVG, tá vendo? Como é importante prestar atenção. Primeiro toque, né? Segundo toque. E veja que essa daqui fechou em alta e tirou a mínima dessa vela, que seria a nossa vela-chave também, né? Só tô reforçando aqui. Tudo que eu tô passando é importante, né? Por isso que você precisa conhecer todas as estratégias do canal, tá bom? E lembrando, se inscreva no canal e deixe sua opinião, comentário aí é importante, né? Isso aí fortalece a comunidade, né? Da M-Trade, tá bom? Ok? Então, 1, 2, vai. Agora eu vou entrar Depois você vai voltar no vídeo lá e vai ver a diferença que eu vou explicar agora, a partir de agora, tá? Que aqui é 1, 2, vai, tudo ok. Outra quebra de estrutura, tá? Vamos ver se vai deixar um FVG. Deixou um FVG, ó. Não é isso? Agora vamos prestar atenção aí. Veja que não testou. Deixou outro FVG de alta aqui, ó. Veja que já mudou um pouco o cenário, né? Não foi perfeito que nem esse aqui. Já deixou um FVG aqui. Isso vai acontecer todo momento aí no gráfico real, em tempo real. E você tem que ficar atento com isso. Tem a máxima aqui, que não foi tirada? Tem. Mas deixou outro FVG. Se realmente você quer entrar aqui, o correto seria 1, 2, respeitando esse FVG aqui, né? Para voltar a tirar aqui, tá bom? Vamos, que eu vou explicando aqui, para deixar tudo claro. Aqui, FVG, outra quebra de estrutura, outra FVG, beleza? E aqui outro FVG. E veja que ele passou direto, isso aí se tornaria um IFVG, né? Mas veja que essa vela aqui, ela correu diretamente para esse FVG. Tá? Primeiro toque, né? 1, 2. Veja a diferença que esse corpo dessa vela, ela mesmo dentro do FVG, ela já fechou embaixo e dentro aqui, ó. Tá? Agora, para você ficar atento, o que o preço quis mostrar agora aí. Veja que tem esse pavio aqui, ó, tá? Que não foi bem testado. Deixa eu só identificar aqui. Ok, 1, 2. Compra? Sim. É um cenário ideal de compra? Não. 1, 2, vai. Que está respeitando. Não é, por que não é ideal? Porque ele deixa um FVG aqui em cima, tá? Talvez esse movimento que ele está fazendo aqui seja para voltar aqui, tá? Entendeu? Por isso que não é o cenário ideal para você ficar entrando agora nesse momento. Se você prestar atenção, se você prestar atenção, nesse primeiro FVG não tem nenhum FVG aqui, ó. Só o preço foi diretamente para o FVG. Já aqui começou a deixar FVG aqui e aqui. Então não é um cenário ideal para comprar, tá? Porque ele pode, a próxima vela pode testar aqui, ó, essa aqui, esse FVG e reagir aqui de volta, tá? É isso que você tem que ficar atento. Pode acontecer? Pode. Pode ela fechar em alta? Pode também, tá? Então veja que nesse caso ela fechou em alta. E no método 1, 2, vai, funcionou, né? Que é 1, 2, vai, deu certo, tá? Mas é um cenário ideal de entrar? Não, por causa desse FVG aqui, ó. Tá? Porque o preço, e outra, veja que ele respeitou esse FVG, né? Talvez ele venha buscar alguma coisa aqui embaixo, volta para esse FVG de novo, tá? Por isso que não seria um cenário ideal de compra aqui, tá?
Para evitar tomar um loss, é melhor não entrar, tá bom? Ó, continuou e veja que esse FVG ele furou 1, 2, seria de venda, né? 1, 2, furou, já falhou essa entrada de venda aqui, né? Tá? Ó, e agora sim eu coloquei aqui, veja que ele voltou aqui nessa região do FVG, tá? Por isso que esse FVG ele já sinalizou uma força aqui. Essa vela só não foi aqui devido a esse... Tem até um order block aqui, na verdade, né? Que travou ele, ó. Ele não foi de primeira. Fez o movimento de volta e voltou a testar. Por isso que é importante prestar atenção no que está fazendo, tá bom? Porque toma loss, não sabe o porquê tomou loss, tá? Esse método 1, 2 vai, funciona, né? Tranquilo, 1, 2 vai, mas veja que o cenário aqui é perfeito de compra, né? Aqui já não é perfeito, tá? Vamos continuar. Opa, olha outra quebra de estrutura aqui, ó. FVG, né? E veja que ele voltou aqui, ó, primeiro toque, 1, né? Primeiro toque, 1, e olhando aqui, ó, outro FVG, ó. É cenário ideal de compra? Não por causa desse FVG, porque eu sei que na segunda vela aqui, opa, 1, 2, vai, sim, cenário de compra, 1, 2, vai, compraria. O motivo também de compra seria que o preço poderia voltar aqui, né? A mesma coisa como fez com esse movimento aqui, que voltou e deu certo. Agora você precisa saber que ela pode reagir e cair aqui, como depois ele veio, depois de um tempo, tá bom? E você pode entrar nessa aqui, tem um risco de ele testar e cair aqui também, entendeu? Não é esse cenário perfeito aqui do primeiro FVG, esse FVG aqui, ó, tá? Veja que a diferença desses dois aqui, tá? Então, lembrando, FVG aqui e outro aqui, tá? O preço 1, 2, ele pode tocar e fazer esse movimento aqui, ok? Mesmo sabendo que ele não tirou liquidez aqui, mesmo sabendo que ele não tirou liquidez aqui, veja que ele deu um pequeno toque primeiro para tirar e depois voltou aqui, ó, tá? Não quer dizer que ele venha tirar imediato, então se tem um risco, por que eu vou arriscar? Então não é um cenário ideal, tá? Então 1, 2 vai, deu certo e ele correu para onde? Para o FVG, ok? FVG aqui, isso é tudo no gráfico de 1 minuto, tá bom? E outro aqui. Podemos utilizar aqui 1, 2 vai de venda, sim, por quê? Porque ele tirou aqui liquidez, ó. E esse movimento aqui, né? Que ele pode fazer, que ele fez assim, assim e ele pode fazer esse movimento aqui por causa desse FVG. Agora a gente vai descobrir se realmente ele vai respeitar o segundo toque, né? Então vamos lá. Ok. Ei, que marcação feia aqui, tá? 1, 2, e veja que esse movimento aqui, ó, tirou, que seria a nossa vela-chave, né? Não é isso? Deixa eu limpar aqui novamente, para mostrar claro aqui, né? Aqui, FVG, a vela-chave seria essa, né? A máxima e a mínima. E veja que esse movimento que é a segunda vela, primeiro toque, 1, 2, vai vendendo, não é isso? Então, esse movimento aqui ficou favorável. Um aqui tirou a mínima dessa vela e fechou interno. Então, seria um sinal de venda aqui, tá? Uma que eu entraria no 50% do pavio, primeiro, tá? Mas é o cenário. Veja que a diferença que tem é essa. Veja que até o preço caiu aqui, ó, tá bom? E veja como ele sinalizou perfeito, ó. Esse FVG aqui e esse aqui, ó, tá vendo? É a mesma, praticamente o mesmo movimento aqui do primeiro e desse aqui. Olha isso. Esse aqui não foi respeitado e esse respeitou. Então o método 1, 2 vai tranquilo, tá? Surgiu outro FVG aqui, ó, de venda, tá bom? Vamos
prestar atenção de novo. 1, 2. Só que eu entraria nessa aqui. Veja que pavio longo, né? Até demais. Agora que ele foi buscar os 50% que eu falei, ó. Tá vendo? Tá? Essa vela aqui não fez o movimento que eu queria. Porque, tipo assim, quando a gente entra na abertura, não tem problema entrar na abertura, tá? Tem que saber se a próxima vela tem um risco de voltar aqui. Ela não foi, ela desceu direto, porque esse método 1, 2, vai, é bom, é excelente, tá? Só que limpando aqui para não ficar confuso de novo. Aqui o FVG. 1, 2, vai. Como deixou esse pavio muito longo, eu entraria pelo menos aqui na abertura, tá bom? Para garantir mesmo, só por causa desse pavio muito... E esse aqui também muito limpo assim, não fez o teste, ó. Veja que essa vela foi buscar, né? Tá? E ele não foi buscar. Então método 1, 2, vai. Ela até pegou aqui a própria vela chave aqui, né? Pegou a mínima dela aqui, ó. Só que ela fechou em alta. Então, por isso que tem vezes que você não entra na abertura, não sei. Vamos supor que essa vela fez esse movimento aqui em cima. Aí entraria, ganharia tranquilo, entendeu? É isso que tem que prestar atenção em alguns movimentos, tá bom? Mas para utilizar esse método aí de 1, 2, vai, pode utilizar. É só prestar atenção no que eu expliquei aqui nesse cenário. Esse primeiro FVG aqui é diferente desse segundo FVG, né? Porque ele deixou outra aqui de alta e sinalizou que ele poderia voltar aqui. A mesma coisa no terceiro FVG aqui, né? Que ele deixou outra, que ele poderia voltar aqui. Foi realmente, né? Então é por isso que você toma um loss e não sabe o motivo, tá? E aí sim o preço subiu aqui, tá? Então aqui, ó, eu identifiquei todos os possíveis FVG, tá? Ok? Então eu espero que tenha gostado aí desse método aí do FVG 1, 2, vai. E eu mostrei aí na prática, né? E eu fui mesmo. Deixa eu até tentar voltar lá. Cadê? Onde que eu entrei? Aqui, ó. 1, 2, vai, e eu fui. E foi isso. Prática e teoria, tá? E se você prestar atenção, ó, quebra de estrutura aqui, ó, praticamente, ó. Deixa eu utilizar o próprio retângulo aqui. Quebra de estrutura, um FVG bem aqui, tá vendo? Isso aí reforça, né, a entrada, tá bom? Eu espero que tenha gostado aí. Lembrando, deixa um comentário aí se gostou e compartilhe também, que é importante, tá bom? Falou e até a próxima.